Olá, que graça e paz da parte de Deus sejam sobre a sua vida. Eu sou o Tenente Gustavo, capelão da LU11, e quero te convidar a refletir na palavra de Deus comigo. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim: De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Uma forma que nós temos de, respondendo ao texto bíblico, guardar o nosso coração, e quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando somente dos nossos sentimentos, como o que a nossa cultura remete mais imediatamente para nós. Na Bíblia, o coração também é a fonte do pensamento, a fonte da razão, ou seja, guardar o coração é guardar os seus pensamentos, a sua atitude racional e também as suas emoções. Para nós guardarmos o nosso coração, ainda que não seja uma atitude tão simples, porque a própria psicanálise mostra que existem muitas dimensões inconscientes, subconscientes, que nem sempre nós temos controle sobre tudo isso, nós podemos fazer algumas coisas. E uma das coisas importantes que podemos fazer é lidar bem com os nossos relacionamentos. Nós, como seres humanos, temos uma natureza social, uma natureza para viver em comunidade. E a forma com que nós nos relacionamos nos ajuda a guardar o nosso próprio ser, o nosso interior, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, que, segundo Provérbios, são fonte, são determinantes, são fundamentais para a forma com que nós vamos viver. Porque o texto diz, pois deles procedem os caminhos da vida. Então, eu quero te convidar, em primeiro lugar, a poder pensar nos seus relacionamentos de uma forma saudável. Em primeiro lugar, o seu relacionamento consigo mesmo. Como você tem pensado, que tipo de hábitos de pensamento você tem desenvolvido, você tem se esforçado a ter. Quando nós deixamos a nossa mente ficar cheia de preocupações, medos, ansiedades, coisas que não são boas para a nossa saúde, isso pode nos levar a viver de uma maneira que também não seja muito propícia para o nosso bem. Além disso, nós precisamos cuidar do nosso relacionamento conosco mesmo, cuidar da nossa pessoa, também percebendo que às vezes nós fugimos de determinadas situações, de determinadas circunstâncias, de determinadas experiências, inclusive do passado. E esse tipo de alienação também pode fazer mal se ela não for muito bem resolvida conosco. É lógico que a gente às vezes precisa de um tempo, às vezes a gente precisa se preparar para viver algumas coisas, para poder encarar melhor, mas nós não devemos deixar a alienação tomar conta do nosso coração, porque coisas importantes que a gente vai postergando podem ir corroendo o nosso interior. Então, se relacione bem consigo mesmo, para que o seu coração, seus pensamentos, seus sentimentos estejam bem guardados. Em segundo lugar, eu quero te convidar também a poder pensar como tem sido o seu relacionamento com o próximo, com as pessoas que você convive, na sua família, no seu ambiente de trabalho, na sua vizinhança, não sei onde. Quando nós convivemos bem com as pessoas, isso é um sinal de que nós também estamos desenvolvendo nossa própria existência. Porque quando os relacionamentos acontecem, existe troca de vivência, né? Nós estamos doando algumas coisas, estamos recebendo também outras coisas de outras pessoas. Se isso acontece de uma maneira natural, de uma maneira boa, agradável, uma maneira enriquecedora, isso faz bem para mim e faz bem para quem está se relacionando comigo. Então, se relacione de maneira saudável com as pessoas, com o próximo. E por fim, quero falar sobre relacionamento com Deus. Toda essa complexidade que eu comentei da vida humana, eu comentei no começo da mensagem, agora há pouco, justamente mostra que nós não temos condição de perceber e de controlar toda a nossa existência. A complexidade do mundo e da vida e do próprio ser aponta para a nossa necessidade de Deus, de alguém maior do que nós, que
nos sustenta, alguém maior do que nós que nos orienta para que tenhamos um sentido correto para a nossa existência. Quando nós buscamos conhecer esse mistério, esse desvendar essa situação de existência que nos é privada da própria, se nós buscarmos somente na nossa autorrealização, ou seja, quando nós nos abrimos a Deus e encontramos então com alguém maior do que nós, que nos ama, que nos criou, que nos sustenta, nós também estamos cuidando daquilo que dá sentido para a nossa vida, aquilo que motiva a nossa história, a nossa caminhada. Então busque se relacionar com Deus. Acima de tudo, como ministro de fé, como ministro do Evangelho, te digo, busque ter paz com Deus. A Bíblia diz que nós, se formos justificados por meio da nossa fé, nós temos paz com Deus. Eu não posso falar de nada, eu posso testemunhar de que realmente crer na Palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, crer em Jesus Cristo nos leva a ter paz com Deus. Eu quero desejar isso para você também. Crer em Deus, crer em Jesus Cristo, porque isso vai te levar a ter pensamentos, a ter sentimentos que são bons, que vão te conduzir a uma vida plena. Essa é a promessa, é o anúncio do Evangelho da graça de Deus. Se ame, ame o próximo, ame a Deus. Nisso se resume todo o mandamento bíblico. Isso nos faz ter vida e vida em abundância. Que Deus te abençoe.